E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo do Papo de Boteco, o nosso quadro novo de vídeos aqui de conversas sobre temas diversos assim, de leitura, de filmes, de filosofia. E hoje a gente decidiu falar sobre um autor muito importante na nossa viagem literária, né, nos nossos pensamentos. E estamos falando de Franz Kafka, um dos leitores mais importantes do século passado, né? E, cara, inclusive abrindo já um parênteses aqui, é um cara que não é muito conhecido no Brasil, né? Não é muito conhecido. Mas ele é considerado um dos maiores autores da língua alemã, apesar dele ser da República Tcheca. Ele escreveu tudo que ele escreveu foi em alemão. O trabalho dele é alemão. E ele é muito famoso na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil, infelizmente, não dão tanto valor a ele, mas é um cara que realmente diferenciado, ele revolucionou a literatura e a filosofia mundial. Pois é, ele é, como a gente já falou, um dos principais autores do século XX. E ele debatia no pouco que ele deixou escrito, né? A gente até já fez um post sobre os trabalhos que ele deixou escrito, que ele não publicou muitos livros enquanto ele não publicou nenhum, na verdade. Ele não publicou nenhum livro. Não, é uma coisa que a gente vai debater logo ao longo do vídeo, que ele não publicou nenhuma obra dele. Ele achava que tudo que ele escreveu não valia de nada. Não valia nada. Não valia o tempo das pessoas lerem aquilo que ele tinha escrito. E isso dá muito também pela história de vida dele. A gente vai debater um pouco mais, vocês vão entender um pouco mais também sobre isso aí. Beleza. Então esse vídeo vai ser um pouco sobre a essência do pensamento de Kafka. A gente pode até eu vou falar um pouco da história dele, dos livros das principais obras que ele escreveu. Da temática. O principal pensamento dele, que, querendo ou não, no início do século XX, ele foi um dos primeiros autores a escrever sobre o existencialismo, sobre esse tipo de filosofia, que fez muito sucesso principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E ele escreveu bem antes, ele morreu antes da Segunda Guerra. Justo. E é bem interessante. Sim. Então a gente vai falar um pouco sobre a temática geral das obras dele, focando mais em duas das obras dele. Mas vamos começar um pouco falando sobre o background dele, como isso moldou, né, a visão dele de mundo, toda a filosofia. É essencial falar sobre a história de Franz Kafka, principalmente sobre a infância dele, porque, como você meio disse, moldou o estilo de escrita dele, né? O pensamento dele. Tudo. Ele teve uma infância bem difícil, o pai dele era um cara bem ríspido, né? Bem sério, né? Bem sério, bem bruto. Conservador. Ele sofreu muito porque, assim, tudo que ele queria fazer, o pai dizia que ele tem que fazer o oposto. Ele sempre foi apaixonado por literatura, ele sempre amou escrever, e o pai dele falava com essas palavras. Ele escreve uma carta pro pai, e contando um pouco da história também dele pro pai, como ele via o pai, e ele escreveu pra mãe, inclusive, falando que sempre se achou um lixo aos olhos do pai. Aos olhos do pai e a ele mesmo, porque o pai sempre fez ele se sentir dessa forma, porque... Tem até uma história famosa que ele um dia pediu um copo d'água pro pai, não foi? Aí o pai pegou ele do quarto dele, assim, pela orelha, e deixou ele do lado de fora da casa. Ele era uma criança de 5 anos de idade e acordou com sede e pediu um copo d'água pro pai, e o pai... Pegou ele pela orelha, botou fora da casa, nevando, fechou a porta. Imagina uma varanda durante o inverno, na República Tcheca, nevando, extremamente frio, e o pai falou pra ele dormir lá, porque ele não tinha que incomodar ninguém, porque ele era uma criança de 5 anos de idade, e isso foi moldando muito ele. E também porque ele sempre foi uma pessoa doente, né? Ele sempre teve problemas pulmonares muito sérios toda a vida dele, ele morreu de tuberculose, inclusive. Sim. Ele sempre foi uma pessoa doente durante toda a vida. E era totalmente o oposto que o pai queria que ele fosse, né? Ele tem a visão do... O pai era um cara grande, né? O pai dele era um cara grande, um cara bruto, forte, e ele era um cara pequeno, fraco, frágil, doente. E isso foi moldando ele, né, ao longo do tempo. A gente tem que entender primeiro que a infância difícil dele, o pai, a mãe, a irmã, tudo influenciou na escrita dele, e tudo que ele escreveu não era uma história inventada, mas era ele se descrevendo em palavras, entendeu? Quase que um episódio que refletisse o sentimento que ele tinha durante a vida dele. Exatamente. Muito bem, então eu acho que nada reflete tão bem o sentimento de se sentir um lixo do que essa obra que eu li esse ano e você leu esse ano também, A Metamorfose, que é uma obra curtinha. Extremamente curta, mas não se engane também pelo tamanho da obra, né? Não se engane. É uma obra... eu acho que de 100 páginas, 150 páginas no máximo. É curta, mas de uma profundidade gigantesca e uma complexidade gigantesca, né? Não, é uma obra que você lê e tudo que você tá lendo, se você tá entendendo o que ele quer dizer, todas as simbologias, aquilo vai te impactar pra sempre. E você só entende quando você começa a compreender
tudo pelo que ele passou, entendeu? Porque se você não entende isso, você lê e fala, por que esse cara tá querendo dizer? Você não consegue compreender. Você não entende, você pode não entender exatamente as metáforas que ele tá colocando. Vamos explicar um pouco como é a obra para descrever bem esse sentimento dele, né? A obra de Kafka, pra mim... Todas as obras dele, né? Começam de uma forma bem onírica, assim, no sentido dele vai dormir e acorda como um inseto, no caso de Metamorfose. O primeiro parágrafo de Metamorfose, você não tem muita explicação, você já lê as primeiras linhas tão famosas que Gregor Samsa acordou metamorfoseado como um inseto monstruoso. Ou seja, sem explicação nenhuma, ele acordou como um monstro. Um monstro, tipo, um bicho repugnante. Que todos tinham nojo, inclusive ele tinha nojo dele mesmo, né? Exato, ele já acorda e se vê lá, as patinhas, ele não sabe o que fazer. E ele tá ali, tipo, simplesmente acontece, a tragédia dele tá ali, ele acorda com aquilo já acontecendo e não tem uma construção de, ele fez uma coisa ruim e se tornou um inseto. Ele simplesmente vira um inseto. Eu acho que são 3 tópicos principais que são abordados em todos os livros de Kafka. Primeiro, ele mesmo, e como ele se enxerga. Segundo, a família dele. Na verdade, 4, né? A filosofia que ele estava introduzindo, que é do absurdismo, do existencialismo, que ainda estava começando em várias outras obras também na Europa, e também sobre o capitalismo. Eu acho que são, então, na verdade não 3, mas 4 principais pontos em todas as obras dele, né? E a gente pode começar com o capitalismo, que é como ele abre o livro, né? Porque ele acorda como um inseto, e o primeiro questionamento dele é... Primeira preocupação é como eu vou pro trabalho. Alguém já alertou meu chefe que eu tô atrasado. Eu tô atrasado. É a primeira preocupação dele, e é durante justamente a segunda revolução industrial, né? Naquela época bem conturbada do início do capitalismo. Que a gente pode ver também naquele filme de Charlie Chaplin, né? Que ele trabalha na fábrica da Ford, e ele trabalha o tempo todo, da linha de montagem, ele faz sempre a mesma coisa o tempo todo, de preocupação com o horário, se ele tá fazendo a coisa certa. A coisa certa. E a primeira preocupação dele é essa, o primeiro pensamento, a gente pode dizer crítica, né? Que ele faz justamente esse sistema capitalista. Mas é exatamente, tipo, ele acorda e ele não pensa sobre... Ele não pensa sobre uma barata. Por que será que isso... Não, ele pensa, a preocupação como é que eu vou chegar no trabalho se eu tô aqui com 1000 patinhas? Antes de ele se preocupar em ser um inseto, em ser um asqueroso, ele se preocupa pelo emprego dele. Exatamente. E essa questão existencial que tu falasse, que é muito também, ele foi um dos primeiros que explorou muito isso na literatura dele, mas eu já vi também que ele já expôs muito que Dostoiévski era uma grande inspiração dele. Se eu não me engano, ele falava tipo, carinhosamente que Dostoiévski era o irmão dele, assim, de uma maneira que ele se identificava muito na escrita dele. E eu imagino totalmente Kafka lendo Memórias do Subsolo, se esbaldando, achando, porra, esse livro fala muito do que eu sinto, velho. Exatamente. Porque tem muito daquela sensação, tem até uma linha de Memórias do Subsolo que fala, tem vezes que você se sente tão repugnante que você acha que você é um rato. Não um rato, mas menos que um rato. Eu não sei se Dostoiévski foi o primeiro, né? Mas com certeza foi um dos precursores. Um dos principais dessa filosofia. Exatamente. Com certeza. Mas Kafka explorou muito essa temática na obra dele. E quando o Gregor se transforma, né, no inseto monstruoso que a gente vê como uma barata na nossa mente muitas vezes, é que começa toda essa temática existencialista da obra dele, né? E essa temática vem muito, como ele está dizendo, da vida dele, né? Porque ele nunca fez aquilo que ele gostava. Então, assim, ele foi obrigado pelo pai a fazer um curso, que ele fez curso de Direito, não gostava... Kafka, Ele não gostava daquilo que ele fazia, ele queria escrever, ele foi obrigado a trabalhar em um escritório de advocacia que ele odiava, e isso está muito presente na obra, porque assim... Gregor Samsa, ele trabalhava para sustentar a sua família. Ele trabalhava para sustentar a família, enquanto o pai não fazia nada. E ele deixa bem claro no livro, o pai dele tinha idade, tinha saúde, disposição para trabalhar, mas deixava tudo para ele. E outra coisa assim, ele aceitava a situação dele. Assim como na vida real, ele aceitava que ele tinha que trabalhar naquele escritório fazendo aquilo que ele odiava, entendeu? Para sustentar a família. Mesma coisa no livro, entendeu? Ele sentia que era Gregor Samsa. É um espelho, é simplesmente um espelho da realidade, só que escrito de uma forma diferente, né? É um espelho dessa sensação de tipo, eu tô fazendo aquilo porque é obrigação, por mais que ele não goste daquilo, era a obrigação dele fornecer para a família dele, garantir a aceitação mesmo da condição. Da realidade que ele vive, né? Que ele não tinha condições de mudar aquilo que era a realidade dele. E uma das coisas que a gente falou um pouco, que foi como ele vira um inseto monstruoso do nada,
é como isso está presente na literatura de Kafka, é como ele não romantiza a tragédia, né? Tipo, Não. a tragédia tá ali como um acontecimento do dia a dia, como um copo que caiu, Gregor virou uma barata. É como ele tá falando dessa filosofia existencialista e absurdista, a gente pode até falar bastante É o dessa absurdo, né? dessa filosofia do absurdo de Albert Camus, Que provavelmente foi um pouco influenciado pela com certeza escrita de Kafka. influenciado pela escrita de Kafka. E ele fala que o absurdo não, desculpa, mas o sofrimento humano é algo aleatório, não tem uma divindade escolhendo você vai sofrer, Porque você não fez vai, isso. Não tem porque você necessariamente fez isso ou uma aquilo. razão. Não né? tem uma razão, é totalmente ilógico, é aleatório. Entendeu? O universo não liga para o que você fez ou deixou de fazer, não liga para o seu sofrimento ou para a sua felicidade, entendeu? Isso com certeza influenciou muitos desses outros filósofos que eu acho que banharam nessa introdução que Kafka fez, né? É aquele negócio, né, que tipo, você quando vê uma pessoa má que fez não sei o que e depois levou uma retaliação, você aí fica... você fala, tá vendo? Ele mereceu porque ele fez tal coisa. Mas Kafka diz que não. O cara pode ser bom e sofrer uma retaliação. Uma pessoa boa vai atravessar a rua e quando vê é atropelado. E aí, qual é o sentido disso? Você pensa, pô, era uma pessoa tão boa, porque o que ele fez? O que a gente pensa ele fez assim, pra merecer o que ele fez pra merecer? E Kafka diz, não, ele não fez nada pra merecer aquilo. Ou o cara que é ruim, simplesmente acontece. O cara que é mal também não fez nada pra merecer um final trágico, entendeu? Simplesmente acontece, é aleatório, extremamente ilógico. A grande, digamos assim, atração de Kafka que a gente consegue se identificar na nossa própria vida é porque, apesar de que a gente não goste, às vezes acontece, digamos Sim. assim, uma criança inocente ter câncer, uma pessoa que nasce já com microcefalia. Qual é a razão daquilo acontecer, sabe? Tipo, o que ela fez pra merecer aquilo? Ela não fez nada pra merecer aquilo. A gente simplesmente até já acontece. gravou um vídeo que é uma obra de Albert Camus, né? Que é A Peste. E ele conta a história de um médico e em uma cidade fictícia que é assolada por uma praga, uma pandemia, né? E o médico faz de tudo para salvar a vida das pessoas. E ele vê crianças, idosos, pessoas morrendo. E ele chega à conclusão de que nada elas fizeram, né? Que o sofrimento humano é aleatório. E, assim, o máximo que ele pode fazer é aliviar o sofrimento dessas pessoas. Tentando fazer o que ele faz ali. E fazendo o que ele faz melhor, que é ser um médico, tentando curar ou aliviar o sofrimento daquelas pessoas que ele não tem mais nada que ele possa fazer. Kafka tem um pouco disso, assim, tipo, não é querendo ver muito, digamos assim, que algumas pessoas podem enxergar isso como, ele só vê o mundo como uma coisa negativa. Não é isso, é que ele queria retratar justamente esse lado da vida que a gente não consegue compreender. Sim. Porque, inegavelmente, por mais que a gente ache a vida boa e tal, tem algumas coisas que a gente simplesmente não consegue fazer as pazes com. Você vê um acidente e você fica, por que isso aconteceu? Não faz sentido pra mim. Eu fiz tudo certo. Eu economizei dinheiro, eu fiz tudo porque eu morri do nada com um raio que caiu na minha cabeça, sabe? Aquela tragédia que não faz sentido, mas que querendo ou não faz parte da vida humana. E é por isso que dessa filosofia, quando ela começa a progredir, né, e na mão de outros filósofos, por exemplo, de Albert Camus, ele fala que a gente precisa imaginar Sísifos, que é aquele... O mito de Sísifo, o mito de Sísifos da mitologia grega, que ele é condenado a sempre levantar uma pedra gigante em forma de uma esfera, né, até o topo de uma colina, só para poder observar ela caindo de novo. E no próximo dia tem que levantá-la novamente. E ele fala que a gente precisa imaginar um Sísifos feliz, porque o sofrimento humano é inerente à nossa existência, ele é aleatório, ele é ilógico, ele não tem uma razão assim, você foi mal, por isso que você vai sofrer. Exatamente. E isso não existe na Ele filosofia. tem que abraçar que todas as pessoas têm que fazer um certo sacrifício todo dia. Exatamente. Não necessariamente vai ser recompensado, mas enxergar uma beleza no processo, né? No processo de empurrar a pedra pra cima do... Exatamente. Isso não faz parte da filosofia de Kafka, mas mais de outros existencialistas que eles falam pra gente chegar uma beleza de fazer aquilo que a gente gosta, que nos faz feliz, né? Tipo, assim... Camus tinha um pouco disso, né? Muito disso. Ele falava, se a gente gosta de estar com nossos amigos, seja, sei lá, festejando, conversando, estando com a nossa família, se isso nos faz feliz, vamos fazer isso porque tudo pode acabar assim, de uma hora para outra, entendeu? Mas Kafka ele não vê dessa forma. Ele vê a tragédia dele e não romantiza, ele fala, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Não, ele vê de uma maneira totalmente diferente, ele fala, eu estou sofrendo porque meu destino, apesar de não acreditar em destino, foi justamente esse, foi sofrer, mas acabou eu não vou comigo. ficar triste porque meu destino foi esse, entendeu?
Mas exatamente, toda essa, digamos assim, essa metáfora, né? Assim como uma doença fatal pode acometer a qualquer pessoa sem uma certa lógica, sem uma certa culpa, uma pessoa saudável que faz tudo certo. Gregor vira uma barata e grande parte da amargura dessa história, a grande aflição da gente lendo, é por parte dessa falta de explicação, né? Tipo, por que ele tá sofrendo esse castigo tão miserável? Parece que ele sofreu uma maldição dos deuses, mas a gente não encontra a explicação. E esse é um tom muito presente na literatura dele. É aceitar a falta de lógica desse processo, né? É aceitar que em alguns momentos a gente vai ser feliz e outros não. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente tava até falando um pouco antes, que quando a gente acaba a metamorfose, a gente fica esperando algo, né? Tipo, sim. Porra, e aí? Qual é a resolução? O que é que a gente ele tá faltando algo? Não tem resolução. Não falta nada. É justamente o efeito. A vida é assim. É o efeito é a mensagem que ele tenta deixar, é justamente esse sentimento que a gente fica, que provavelmente foi o mesmo sentimento que Gregor tinha, que é tipo, isso simplesmente aconteceu e não tem nada pra você fazer. Não tem uma construção pra aquele clímax. Foi o que aconteceu. Exatamente. É um autor um tanto, que eu diria assim, assustador da pessoa ler. Com certeza. É um autor que você lê e você começa a pensar na vida de uma maneira diferente. E eu não digo que você precise pensar, a vida é uma tragédia. Mas quando você lê Kafka, você começa a pensar um pouco mais profundamente sobre esse lado obscuro da vida, né? Sim. E é uma coisa super importante, eu acho, pra se fazer. E assim, só pra fechar, né, assim, quando você entende um pouco mais de toda a história de Kafka, você percebe que tudo que ele coloca em Metamorfose é a história pessoal dele, né? Assim, o pai extremamente abusivo, que não tá nem aí pra ele, não só ele, mas a família, né? A mãe extremamente submissa, vê toda a situação dele e não faz nada pra ajudar a situação o dele, né? protagonista, que é Gregor Samsa. A irmã, que até gosta dele, mas não consegue fazer nada pra mudar aquilo. E como ele se enxerga, né? Ele coloca, assim, eu acordei como um inseto porque ele se via como nada. Um ser repugnante. Repugnante, exatamente. Então ele se coloca como um inseto justamente por isso, né? É a visão de uma pessoa que, tipo, repugnante aos olhos dele e da sociedade. Exatamente, é um inseto que não vai mudar nada, que se vê como um lixo. E que tá ali só incomodando o resto só das pessoas. incomodando, cara, você falou tudo, você sintetizou, acho que assim, 70% da obra. Porque a gente nem falou sobre isso, que tipo, no livro tem o tempo todo ele tá ali, tipo, se preocupando. Porque ele acha que ele tá sendo um peso pra família, tipo, exatamente. Ele tá sendo um incômodo, ele tá ali no quarto, meio que amaldiçoando um quarto. Ninguém quer entrar naquele quarto porque Gregor tá lá. São as duas preocupações dele, né? A primeira é o trabalho dele, É. a preocupação é se ele vai chegar atrasado, se ele vai perder o emprego, e a segunda é se ele está sendo incômodo pra família, para outras pessoas, porque por ele não tá nem aí. Isso reflete muito a pessoa que é autoconsciente, né? Tipo, a pessoa que, tipo, eu não quero ser um fardo pras outras pessoas. Exatamente. E Gregor tem muito isso, assim, tipo, porra, se eu tô sendo um merda aqui, eu prefiro... É melhor nem E até aqui. Um spoiler, se você não leu e você não quer receber spoiler, já tá avisado. É o seguinte, ele morre no final do livro e ele escreve assim, finalmente eu vou deixar de ser um peso, um fardo pra minha família. Exato. Entendeu? É muito pesado, assim, pra você, quando você lê pela primeira vez. É uma coisa né? que você não consegue, você que desenvolveu meio que um laço, mesmo que curto, um laço com o protagonista, você não consegue ver ele como um herói, você não vê ele como herói. Tipo, ele sai tanto por baixo que você fica com, tipo, porra, e aí, velho? Não tem nem uma, tipo, mas ele foi bom. Não tem nada disso. Você fica angustiado com a falta de crédito que ele recebe no final. Ele não recebe nenhum crédito. E ele, durante todo o livro, ele comenta, pô, eu vou ter que dar trabalho pra minha irmã e pra minha mãe mais uma vez. Vou ter que deixar comida pra mim embaixo da porta do quarto. E ele sempre se preocupando com isso. Ele sempre se preocupa com isso. Ele vê ele se vê como um fardo, como um inseto mesmo que de nada vale, né? Essa é uma obra super valiosa pra pessoa ler e refletir sobre algumas dessas questões humanas, né? Sim. Que parecem ser sobre um inseto, mas são sobre o ser humano. E outra coisa, né, assim, ele se vê como um nada o tempo todo, ele sempre se viu, né? E como a gente citou, ele nunca publicou nenhum dos livros dele. Nada que ele não publicou enquanto vivo, né? Ele não publicou nada. Eu tinha ouvido que ele publicou um dos livros. Não, ele não publicou nenhum. Tanto é que ele falou, ele tinha um amigo, só um amigo. Ele falou, queime tudo que eu já escrevi. E o amigo dele falou, quando ele morreu, né? Falou, não, eu não vou queimar nada, eu vou publicar. E quando publicou, foi sucesso instantâneo. E o questionamento, até que eu vi em um vídeo no YouTube, que
filme extremamente válido, né? Daquele Pursuit of Wonder, que ele fala... É um canal incrível do YouTube, Pursuit Se você não conhece, por favor, Tá aqui, pode tá aqui, ver. tá aqui já. Pode ver os vídeos dele, que são muito, muito interessantes mesmo. Ele fala quantos Kafkas existem no mundo, quantas pessoas que são brilhantes E que nunca são. e que sempre engavetam aquilo tudo que pensam, tudo que escrevem e se tornam Kafka, assim. Eu vou até deixar... Na mente delas são ninguém, mas na verdade são extremamente brilhantes e geniais, né? Não, pois é, você fica só imaginando quantas pessoas já morreram Exatamente. sem publicar o trabalho. Exatamente. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu vou deixar um vídeo que eu recomendei no Stories, lá no Insta Livros, que dá um pouco dessa reflexão meio que kafkaesca, kafkiana, Sim. que é sobre, tipo, como você vai ser lembrado 1 milhão de anos depois, assim, quando ninguém lembra de você, sabe? Dá um pouco desse sentimento. E também um filme que pode ser que vocês conheçam ou não, mas que leva a pensar um pouco isso, que é Unbreakable, não sei se tu sabe o que é. Que, tipo, Não, leva você a se questionar um pouco, tipo, imagina se o Superman veio pra Terra e ele nunca descobriu que ele era o Superman, sabe? Tipo, as circunstâncias nunca levaram ele a descobrir que ele tinha superpoderes. Unbreakable é mais ou menos isso, assim, tipo, eu vi esse comentário até de Tarantino, ele comentando como esse filme Ele coloca em um dos filmes dele, inclusive, que é Kill Bill 2. Eu nunca vi Kill Bill. No final do filme... Spoiler. Inclusive pra mim agora, que me fudi. Spoiler. O vilão principal, que é Bill... Kill Bill. Mate Bill. Ele... Porque o Tarantino tem muito disso, né? Ele coloca frases, diálogos que são muito interpessoais, que você imagina no seu cotidiano, ele coloca no filme. Tanto é que vivências dele no dia a dia, ele coloca em formas de diálogo no filme. Essa é a genialidade do Tarantino. As pessoas falam, porque tem muita violência, muito sangue. E isso chama atenção, com certeza. Sim. Mas a genialidade dele, pra quem gosta de cinema, pra quem entende de cinema, não é essa. São os diálogos. Ele coloca justamente isso em uma das frases finais de Bill. Bill. Ele sabe que vai morrer ali. E ele começa a falar do Superman. Ele fala, se o Superman nunca soubesse que ele é super poderoso. E ele fala daquela questão moral e ética do Superman também, de ser bom. Entendeu? Porque se ele fosse mal, entendeu? Muito interessante. Tu acabasse de me dar interesse de ver Kill Bill agora. É interessante. Era o filme de Tarantino que eu menos tinha interesse. Não, apesar de toda a violência, é meio cartunesco, sabe? A violência, assim, você vê jorrando sangue por toda a tela. Aí você fala, só mais um vídeo de violência. Um filme, desculpa. Mas não é bem isso, sabe? É muito interessante, principalmente no final. Se você se interessar pelo tema e for ver essa frase final de Bill, que ele sabe que vai morrer e começa a colocar todos esses questionamentos, é muito legal mesmo. Boa, eu acho que a gente tratou bem aqui desse assunto da metamorfose. E vamos passar agora, a gente vai falar só sobre mais um livro, né? Vamos falar sobre mais um livro tem 4 livros principais, né? Que é a Metamorfose, o Processo, América e o Castelo. Falam muito também sobre não sei se é um conto, mas eu já vi Lucas falando, Luiz, que é Na Colônia Penal, né? É um dos dele. É um conto, mas os livros mesmo são esses 4, né? São os principais dele. Entendi. Então vamos falar agora sobre um livro que eu não li, minha tia já me recomendou muito, inclusive tá aqui na prateleira, que minha mãe recomendou muito também, ela leu e ela se apaixonou por esse livro. E que você leu e eu não li, então vai ser interessante agora, que eu até vou aprender um pouco contigo sobre como o processo reflete um pouco dessa filosofia kafkiana, né? Como o processo expõe um pouco sobre esse mesmo pensamento que ele expõe em Metamorfose. É um pouco mais do mesmo, assim, querendo ou não, é um pouco da vida dele, como a gente citou anteriormente, né? Tudo que a gente falou sobre a Metamorfose se aplica um pouco também para o processo. Com certeza, ele, como a gente citou, né? Ele fez direito por obrigatoriedade do pai, ele trabalhou em um escritório de advocacia, um escritório de direito que ele odiava, com vários processos penais, ele tinha que lidar com aquilo, ele detestava aquilo, ele queria escrever, né? E o processo é justamente sobre isso, né? Ele simplesmente acorda e ele está sendo processado por algum crime que ele não cometeu. Mais uma vez algo começo extremamente onírico, né? Novamente, assim como Metamorfose, e ele não sabe porque está sendo julgado, ele não sabe o crime que cometeu, e ainda assim ele está sendo processado por aquilo, e no final, spoiler de novo... Peraí. Vamos primeiro falar um pouco mais sobre o livro, porque eu também não li o livro. E eu quero primeiro saber um pouco da temática, antes de dar o spoiler do final. No final a gente fala sobre o final. Então, ele entra nesse processo todo, né? E mais uma vez... Uma dúvida que eu tenho. Ele já começa também, assim como Metamorfose, já começa com o clímax, tipo... Sim, ele acorda sendo processado de um crime que ele não faz ideia que crime é aquele.
Ele nunca cometeu aquilo. E ele é processado e as pessoas começam a... entram em termos jurídicos que o personagem não conhece. Entende, ele não né? entende. Ele não entende nada daquilo que está acontecendo. E os advogados falam, não, ele fez tal isso, fez tal coisa, e de acordo com Em momento nenhum ele o processo entende. penal do artigo tal. Assim, eu não sou nenhum especialista em direito, então assim, eu tô falando de uma forma bem leiga mesmo. Ele não entende nada daquilo que está acontecendo. E assim como a metamorfose, ele se torna inseto, ele não entende aquilo que está acontecendo também, sabe? É como se ele estivesse sendo julgado num país que ele não sabe a língua. Estrangeiro, ele não sabe a língua, ele não sabe o que estão falando, mas mesmo assim ele está sendo julgado. Ele vai sofrer as consequências daquilo mesmo que ele não entenda nada que tá Nada, acontecendo. exatamente. E eu acho que isso, ele critica muito novamente, né, o capitalismo, assim, a Revolução Industrial que estava acontecendo no final do século XIX, começo do século XX. Aquele negócio de você entrar na engrenagem e você fazer, no sistema, você fazer aquilo, mesmo você não entendendo por que você está fazendo aquilo, entendeu? É engraçado que eu pelo menos na Metamorfose, tipo, eu não tinha tanto essa visão de crítica do capitalismo como tu tivesse. Quando tu falasse dessa parada do trabalho na Metamorfose, eu realmente enxerguei. Realmente, tipo, foi a primeira coisa que ele pensou, tal, quando ele acordou, foi o emprego dele. Mas no processo isso também é refletido. Porque até querendo ou não, eu acho que não seja a crítica principal do livro. Ele critica, mas eu acho que ele entra muito mais numa parte filosófica, né? É uma parte menor, vamos dizer assim, do livro. Mas aí ele já começa sendo julgado por um crime que ele não sabe qual é. Não sabe, ele não entende nada do que está acontecendo ali. Ele simplesmente tá ali sendo preso por algo. E o livro todo, então, se encaminha nesse julgamento. Se encaminha dessa forma. Ele não sabe o que está acontecendo, não sabe por que está acontecendo aquilo. Ele simplesmente acordou e se encontrava naquela situação. Entendi. Então, é bem, realmente... É bem parecido, Pelo que eu tô ouvindo, tipo, parece muito com a Metamorfose no sentido que é um castigo que vem do nada, né? Do nada, é. É uma maldição que vem como se fosse dos deuses, e você simplesmente tem que arcar com aquilo que E como a gente tem citado, tudo é ligado com as experiências, as vivências dele, né? Porque a Metamorfose, ele explana a vivência dele com a família. Uhum. E no processo ele Ele explana tá sozinho ou não? Tá sozinho. Tá sempre sozinho. Sempre sozinho. Só convivendo com... A mente dele. É ele e ele mesmo. E os diálogos dele são sempre com as pessoas que estão julgando Exatamente. ele, né? Com o processo jurídico, com toda a máquina, a engrenagem social que está julgando ele. Perfeito, a engrenagem social que está julgando ele não entende nada daquilo que está acontecendo. E a vivência dele, que é do trabalho, né? Ele odiava o trabalho dele. Ele não entendia nada que estava acontecendo, nada que jogavam para ele, todos os processos penais que estavam jogando para ele tinha que trabalhar com aquilo, aquela papelada toda. Ele fala muito da papelada e tal. Ele não entende, ele não sabe o que está acontecendo. Então no processo tem um pouco isso de aquilo que tu falaste do capitalismo, pelo que eu estou enxergando aqui, tem muito sobre essa... como a burocratização do sistema está oprimindo o indivíduo, que é só Em Metamorfose, a crítica do capitalismo está em sempre se importar primeiro com o trabalho, do que consigo mesmo, e o processo, a crítica está justamente em entrar na engrenagem e ser levada por essa engrenagem de forma inconsciente. Como a burocracia tá ali e tipo não se importa necessariamente que você é um indivíduo Exatamente. com direitos e tal, ela simplesmente vai pegar você e vai julgar. Vai lhe consumir, entendeu? Entendi. Tem muito então dessa visão trágica, né, que ele traz em Mas novamente ele não Metamorfose. romantiza, né? Ele não fala, ele em momento nenhum do livro ele dá uma razão, né? Ele trata, por que eu estou passando por isso? Em momento nenhum, ele aceita a tragédia que acontece com ele, né? Isso é um pouco, como eu já falei, é um pouco assustador, né? É um aspecto angustiante da leitura de Kafka, mas é o aspecto único dele. É o que dá aquela sensação de que você está entendendo alguma coisa pela primeira vez. É como você existem realmente essas aquele injustiças. absurdo, né? Por isso como que a existem filosofia essas absurdismo é aceitar o absurdo de forma ilógica mesmo, assim, de forma aleatória. Acontecem coisas boas e ruins e você aceitar aquilo como seu destino. Né? Então vamos falar um pouco sobre o final das duas obras e como isso reflete um pouco dessa visão de Kafka sobre talvez assim a lição que ele tira da vida, porque a final da Metamorfose é simplesmente um final como se fosse uma música que termina assim, mas que você ainda está esperando por um refrão. Sabe? Você está esperando um pouco mais. Porque você está acostumado a sempre olhar para o protagonista como herói, né? E o protagonista não é herói, ele não é nada. Ele, Kafka é o protagonista. Ele é só o narrador. Ele não é herói, ele não vai fazer diferença, nada do tipo. O processo é exatamente a mesma coisa. Novamente, por favor, spoilers. Se vocês não quiserem... Pula essa parte, eu vou botar um momento aqui que vocês devem pular, pra qual minuto vocês devem pular. Ele é julgado pelo crime que ele não cometeu e ele aceita aquilo.
No final não tem uma redenção. Não tem, ele... Moral da no história. final ele não é assim, descobriram que ele nunca cometeu aquele crime, nada do tipo. Ele aceita aquilo, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele faz parte daquela engrenagem social, e ele é julgado por aquilo, e no final do livro ele aceita aquilo. A sensação, eu nunca li o processo, mas a sensação quando eu li a Metamorfose é aquela sensação que, tipo, você sabe que você tá lendo um clássico, e você sabe que você tá lendo uma história massa, mas no fundo você tá esperando um pouco por aquele plot twist. Exatamente, sabe? porque você tá Mas acostumado com isso, e ele quebra isso. O plot twist que vem é não acontecer nada. É simplesmente, o plot twist é não acontecer um plot twist. Tá ligado? É a coisa mais incrível de Kafka, é essa indiferença. É tipo, você tá esperando que algo assustador aconteça e mude tudo e explique tudo. E não mas acontece. Simplesmente nada acontece. Nada acontece. Isso é o mais assustador da E assim, o que eu pensei, pela primeira vez que eu li, foi, pô, esse cara me deixou na merda, assim. Porque eu esperava que alguma coisa acontecesse e nada aconteceu. Nada aconteceu, Mas no final... E a vida é assim. Exato, não, sim. Ele tenta tratar de uma forma mais realista e humana possível tudo aquilo que acontece. Porque nem sempre nas nossas vidas vai acontecer algo que vai mudar completamente e que algo bom vai acontecer, um final feliz. Assim, tudo na nossa vida pode acontecer. Algo feliz, algo trágico. E assim, a gente só tem que aceitar isso, entendeu? E ele deixa isso muito claro nas obras dele. É um pouco que... Tipo, a gente não vai dizer que todo mundo gosta de uma história de um herói que faz uma coisa e consegue atingir um final feliz. A gente gosta desses clichês, né? A gente faz um pouco parte do sentimento humano de superar um desafio. E assim, por mais que a gente assista um filme e se identifique pelo vilão, a gente sabe que o herói no final vai ganhar. E nas histórias de Kafka não tem o herói, não tem o vilão, e no final... Não necessariamente o bem ou o mal vai vencer. E não necessariamente tem uma sequência lógica, assim. Às vezes pode acontecer uma catástrofe que simplesmente vai definir o destino final das pessoas. Exatamente. Isso me faz lembrar um pouco, não sei se tu já assistisse, mas o filme de Christopher Nolan, Dunkirk, que é um dos filmes de guerra. Muito bom. É um dos filmes, assim, que quando eu vi eu achei bem mais ou menos, mas quando eu entendi a graça dele eu achei super kafkiano, que é exatamente a lógica de um filme de guerra de não ter um protagonista, de ter simplesmente pessoas que querem sobreviver. As pessoas ali não têm um passado. Ao momento nenhum você sabe que a pessoa tem uma mulher que está esperando em casa, ou que ele o tempo todo na família era uma pessoa boa, que estava ali e no momento heróico ele foi pra lá, pra defender o país. O tempo todo você não sabe disso, você só tá vendo tem o ser humano querendo sobreviver. E aquilo meio que reflete um pouco da guerra, tipo, como as pessoas... De repente cai uma bomba e você morre. E de repente não teve um discurso prévio dizendo você viveu bem, sua mãe teria orgulho. Simplesmente a bomba explodiu. Eu concordo em parte, eu vou dizer por quê. Porque apesar de ter todo esse lado, eu concordo com você, a gente torce pelos ingleses. Sim. E você nem vê os alemães, né? Você não vê os alemães, mas assim, por se tratar de uma história real, aquilo realmente aconteceu e Hitler não escutou a opinião dos seus próprios generais, né? Os generais falaram, eles vão escapar, os ingleses vão escapar da Normandia por Dunkirk. E Hitler, não, eles não vão escapar por aí, vão escapar por outro lugar. E se ele tivesse escutado os generais, ele teria atacado Dunkirk e teria matado 100 mil ingleses. E você torce por esses soldados ingleses. Fugirem, né? E quando eles fogem, querendo ou não, tem um final feliz, porque você sabe que o bem venceu. E você não vê isso em Kafka. Verdade. Não tem bem, não tem mal. Eu entendi isso. Entendeu? E tu até me... Não, eu entendi isso e tu até me explicou uma coisa que eu não sabia, essa parada de Hitler e tal. Eu só quis dizer assim, como em Dunkirk, apesar de ter um final meio que feliz, você tá o tempo todo meio que procurando uma explicação melhor, um passado dos personagens, o futuro dos personagens. E em nenhum momento você tem isso. Tipo, você tem soldados que naufragam ali dentro de um navio que afoga, e você, em momento nenhum, sabe a história deles. As pessoas principais da história, você também não conhece o passado deles. Eles estão ali tentando sobreviver. Eles são pessoas tentando sobreviver. E o que não acontece em filmes assim, típicos de guerra. De guerra, exato. Você compara com um dos melhores filmes de guerra, que é... Não sei se concorda, aquele de Spielberg, que é... Soldado Ryan. Soldado Ryan, exato. Não, mas não falando um filme só super desse. que tem uma construção de personagem, Sim, né? mas não falando só desse. Todo personagem de filmes de guerra no geral, ele fala assim, mas eu tenho uma família me esperando em casa, eu tenho uma mãe, e você se apega por aquele personagem. Dunkirk não tem nada Dunkirk disso. não tem isso, você vê essas pessoas mais como números. Exato. Você vê como soldados, simplesmente como números de soldados. Somente a isso. grande coisa que espanta, que apesar de você saber que aquela é uma pessoa que tem uma mãe, tem um pai... Uma família, uma nasceu, história, né? E que talvez tipo, um dia ele teve uma conversa como a gente tá tendo agora,
ali ele vai morrer e ele só vai ter o nome dele riscado, assim, tipo, Exatamente. não sei quem morreu. E essa é a brutalidade. É o aspecto que eu considero tristeza da guerra, kafkiano né? daquele filme, sabe? Tipo, não sei se tu já pensaste sobre isso, mas Não, tipo, eu nunca tinha pensado, mas tem um pouco disso, é um ponto muito interessante. dessa cara, muito indiferença, né? interessante. De como muita gente na guerra simplesmente... Não, como na guerra desaba- as pessoas viram números. É, exato. E é um pouco assustador isso, e eu acho que Dunkirk representa isso como Não, poucos filmes de guerra. Em outros livros que você leu também, Em Busca de um Significado, né? Do sentido aí. No sentido, desculpa, e ele coloca muito, ele deixa muito claro como as pessoas no campo de concentração se tornam números, né? As pessoas são tatuadas com número e esse código de barras são elas, definem aquelas pessoas. Exato. Mas não tenta buscar por trás toda a história da família naquele país. Nada. O indivíduo, toda a história que você tem, todas as memórias, o valor sagrado do indivíduo desaparece. E é algo natural que a gente faz, é buscar a história por trás daquela pessoa. Falar que aquela pessoa tem uma mãe, tem uma família, tem uma história, e Kafka fala, ele coloca justamente o contrário. É uma pessoa, beleza, mas se ela morrer de uma forma trágica ou não, não importa, ninguém tá nem aí, o universo não está nem aí, né? E ele coloca a tragédia dele, o sofrimento dele, como se fosse algo totalmente diferente. É um dos aspectos mais assustadores de Kafka. E não é um autor que você vai ler toda hora, né? Não. Tipo, não é um autor que, esse ano vou ler Kafka atrás de Kafka atrás de Kafka. Você não eu consegue, normalmente não faço isso. Você não consegue, porque é um choque de realidade, né? Que ele faz com você, assim. É algo que você não espera, é algo que você não está acostumado a ler. Ou a ver algum filme, seja lá o que for. É verdade. E é aquilo, né? É um livro que você lê uma vez assim e dá um certo despertar na pessoa, né? Com certeza. E o final, não sei no processo, mas o final de A Metamorfose tem um pouco daquela sensação de, como a gente falou, não tem um fechamento, né? E a família segue feliz. Tipo, a família se vê um pouco aliviada. A família está aliviada porque Gregor morreu. Porque, como eu disse, né? É como ele imaginava que a família veria aquela situação quando ele morresse. Ficaram-se felizes, aliviados porque um fardo se foi embora, entendeu? Ele se via como um fardo, um peso pra família, né? E o que mais dói é porque a gente, como leitor, a gente tá acompanhando o protagonista, né? A gente tá o tempo todo com o Gregor. E quando ele desaparece, a gente meio que sente que, tipo, imagina se fosse a gente. Quando a gente morrer e a nossa família começar a seguir o dia a dia, como se a gente fosse nada, tá ligado? Vai ter um momento de luto, mas depois... Porque eu imagino que pra maioria das pessoas, pra mim mesmo, se eu pensar assim, honestamente, um consolo pra pessoa que vai morrer é pensar... Pelo menos eu vou ser lembrado, pelo menos pelas pessoas que eu amei. Mas Gregor não vai ser lembrado. Gregor porque, dá a assim, sensação de alívio quando ele morre. Ele podia ser lembrado por sustentar a família. Mas o pai dele poderia trabalhar também e sustentar a família. E quando ele vira um inseto, o pai dele faz... Ele assume esse papel. Então, assim... A diferença que ele fazia em sustentar a família, dar o dinheiro e tal, a comida... Ele não é mais uma peça essencial. Ele não é mais uma peça essencial, então as pessoas não estão nem aí se ele morre ou não. É bem existencial, assim, o final da metamorfose. Eu imagino que o final do processo seja a mesma coisa, mas tudo isso envolve a filosofia geral de Kafka que a gente tá tentando passar nesse vídeo, né? De como é difícil compreender. Kafka estava tentando compreender, tipo, qual é o sentido do sofrimento humano. É inegável que todo ser humano... ele vê que não tem sentido. Que todo ser humano, no processo da vida, tem várias coisas que acontecem com ele, que ele vai sofrer. E nas obras dele fica justamente essa sensação de falta de fechamento. Que eu não sei, porque eu nunca li um livro de Camus, tu já lês, né? Uhum. Mas tem um pouco isso, de conseguir lidar com isso. Como é que você lidar com isso? Você vira um pessimista e faz tudo errado, ou você aceita isso e tenta enxergar de uma maneira positiva, enxerga o dia a dia de uma maneira legal. Inclusive, a filosofia de Camus, acho que assim, é o ponto principal dessa filosofia existencialista, né? E como lidar com o absurdo da vida. E se você se interessa por isso, eu acho que você deveria começar com o Estrangeiro, como você vai começar também. Vou começar por ele. Porque ele também coloca muito dele no livro, sabe? Ele não tinha um sentido pra vida. Ele não sabia o que fazer com a vida dele, ele não sabia lidar com o sofrimento. E ele se vê como um estrangeiro, como uma pessoa estranha, né? Interessante isso. E ele começa, ao longo do livro, sem dar muito spoiler também, ele começa a ver que aquilo não faz sentido, não tem sentido. O sofrimento dele é aleatório, ilógico, e ele abraça isso. Tipo, eu estou sofrendo nesse momento, mas não tem uma razão por isso, entendeu? E ele vê um certo consolo, um certo conforto nisso. E não ter uma razão. Ele não fez nada de errado. Uma coisa que eu acho isso muito interessante, eu acho que você deve começar por O Estrangeiro, porque é um livro curto. Dizem que é o principal livro dele, né?
Não sei se é o principal, o Estrangeiro ou A Peste. Esses dois estão sempre sendo bem citados, né? Mas o que eu acho interessante é justamente que a impressão que eu tenho, se eu estiver errado... Desculpa interromper, mas A Peste ele ganhou o Nobel da Literatura, né? Ah, foi com A Peste? Foi, bem jovem, 40 e poucos anos, ele morreu pouco depois, mas assim, foi o principal, acho que é o principal livro dele, porque ele ganhou o Nobel da Literatura com esse livro, né? Faz sentido. Eu tava dizendo, tipo, eu acho interessante isso de Camus, porque ele parece ter encarado muito as consequências das questões que Kafka e Dostoiévski levantaram. Sim. Tipo, eles levantaram muito disso, do absurdo da vida, e Camus tenta... Eles não dão... Desculpa interromper mais uma vez. Eu acho que Dostoiévski e Kafka, eles colocam aquele absurdo da vida, aquele sofrimento e falam, é lógico, não tem o que a gente fazer. E Camus pega tudo isso e fala, tenta explicar. Nós temos o que fazer. Ele tenta abordar, tipo, dado toda essa temática que vocês exploraram tão bem, aqui é uma abordagem filosófica do que eu acho que seja a maneira como a gente deve se comportar diante como eu tô disso. dizendo, assim, toda a tragédia, o sofrimento humano, como ele fala, a gente precisa imaginar um Sísifo feliz. Né? A gente precisa fazer aquilo que nos torna feliz. Se estar com a nossa família nos torna feliz, por que não fazer? Ele gostava de tomar banho de mar e... Aqui tornava ele feliz, ele escreve em vários livros dele isso. É o que dá valor à vida. É o que fazia ele dar valor à vida. Então por que não fazer, entendeu? E tudo isso, eu tendo a ser meio parcial em relação a Dostoiévski, mas eu acho que, pelo que eu sei, que Camus também foi influenciado por Dostoiévski, que ele pode ter pego com o Memórias do Subsolo, aquela questão que a gente já falou muito sobre, tipo, nós somos feitos pra serem eternos engenheiros, né? Tipo, pra gente ser feliz na construção, exato. Não observar nosso prédio pronto, mas ser feliz construindo. No processo de construção. Então eu acho que isso tudo faz parte dessa filosofia. Porque a gente precisa de um objetivo, né? Eu acho que quando a pessoa não precisa tem um objetivo... Precisa de algo pra mirar, né? Eu tô falando por mim, né, também, assim. Mas eu acho que é algo geral. Algo bem humano, as pessoas precisam de um objetivo final. E quando as pessoas alcançam esse objetivo e ficam sem nada pra fazer da vida, eu acho que essas pessoas entram em depressão, se tornam tristes, porque... Eu acho que é algo inerente ao ser humano mesmo, assim... De precisar de estar sempre naquele processo de construção. Porra, eu preciso atingir tal meta, porque aquilo vai me deixar satisfeito, feliz. Eu acho que o ser humano precisa disso, né? É verdade. Tem muito esse pensamento existencial, né? Tipo, a gente não é feito pra chegar no topo da montanha, mas sempre pra estar escalando a montanha, né? Tem até uma frase de Crime e Castigo que eu já li de um bêbado que Raskolnikov conhece lá, que é tipo, every man must have somewhere to go. Tipo, todo mundo enquanto tá vivo precisa ter algum lugar para ir, não para estar. Tipo, cheguei, mas para ir. Mas é isso, tipo, a gente falou bem assim sobre essa filosofia de Kafka e como todas as implicações filosóficas e práticas das obras dele na nossa vida, né? E eu acho que vale muito a pena vocês que estão aí assistindo pegar um desses livros de Kafka para tentar pensar sobre essas questões mais existenciais e se introduzir um pouco nesses questionamentos mais filosóficos. Se não quiserem ler, não estiverem preparados para ler pela primeira vez, porque não é um livro bem complexo, né? É denso ele, apesar de ser uma leitura rápida e... Eu acho que se você se interessa, eu acho que você deveria primeiro procurar saber sobre o livro, procurar saber sobre a filosofia dele. Exato. A opinião, não só nossa, né? De outras pessoas também, eu acho que é fundamental. Não, com certeza. A gente pode até deixar umas recomendações no nosso canal de material. A gente tem várias, inclusive. De Ted, de Pursuit of Wonder. Exato. São pessoas que comentam com uma profundidade incrível, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, assim. Pelo menos eu gostei bastante. Mas fica aqui o encorajamento para vocês tentarem ler alguma coisa de Kafka. E bora terminar dando uma recomendação de alguma coisa que não seja de Kafka. O que é que tu recomenda para tentar ver um pouco sobre essa perspectiva de Kafka, do tanto dessa questão existencial da vida? Cara, eu acho que o livro mais... Pode ser vídeo, livro, filme, qualquer coisa. Certo. Eu acho que de vídeo, se você está interessado realmente na temática de Kafka, se puder pesquisar Kafkaesque de Pursuit of Wonder, eu acho que tem até a legenda em português, é muito interessante, ele aprofunda, mas de uma maneira bem objetiva, bem simples. E eu acho que de livro mesmo, O Estrangeiro de Albert Camus, eu acho que é um livro mais simples de você começar nessa filosofia existencialista, eu acho que é bem interessante mesmo, eu recomendo esses dois. Eu mesmo comprei, é uma das minhas leituras agora de 2021. Você não vai se arrepender, sério. E depois a gente fala sobre, a gente faz um vídeo sobre Camus depois aqui, se precisar. A gente pode fazer um vídeo sobre a filosofia existencialista de vários filósofos. Tá, e vocês podem deixar várias recomendações de temas pra gente discutir aqui, se vocês tiverem gostando. Por favor, deixem recomendações, do quadro. Assim, a gente
se motiva a partir das A recomendações. conversar mais, exato. Com certeza. Pois é. A gente gosta muito de gravar esses vídeos, debater ideia. É. E o feedback que vocês dão pra gente é o que mais motiva a gente. E eu vou deixar minha recomendação aqui. A gente comentou sobre... eu ia recomendar o vídeo de Pursuit of Wonder, um que eu já até botei no story. Depois eu linko aqui, que era aquele que eu falei sobre quando você morrer, quem vai lembrar de você. Mas eu vou... Não, é totalmente Kafka. É, totalmente Kafka. É existencialista esse livro. Mas já que tu falaste de Pursuit of Wonder, eu vou aproveitar pra citar um filme que não é kafkiano, mas que você pode tentar entender um pouco desse pensamento, do absurdo da tragédia da vida kafkiana através desse filme, que é o que a gente falou aqui sobre Dunkirk. Se você nunca assistiu Dunkirk, é um filme de guerra bem diferente que a gente falou um pouco aqui sobre. Sim. E vale muito a pena você ver, principalmente depois que você entender um pouco dessa perspectiva. Eu acho que tem Essa uma coisa diferente. perspectiva- Eu acho que se você não tem essa perspectiva, você Não aprecia tanto não a aprecia obra, né? tanto, é. Você não vai ver, porque você não vai se apegar muito como Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan. Você se apega muito aos personagens, você tem todo o histórico dos Em personagens. Dunkirk não tem nada disso, né? Até o personagem do Vin Diesel, quando... spoiler de novo, né? Ele toma um tiro de um sniper nazista e ele pega uma foto da mulher dele e isso, querendo ou não, você se apega ao personagem, né? Verdade. Você começa a criar associações com a sua própria vida, né? Justo. E com o Dunkirk não, os soldados são números. Exatamente. São apenas... Eles não são nada, eles não são pessoas pra você, né? E eu acho que é um filme de guerra diferente justamente por isso. E é um filme que você demora um pouco mais a apreciar, mas eu acho que é excelente pra você se introduzir nessa visão de Kafka. Então fica aqui essas recomendações da gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem da gente. A gente falou sobre 2 livros. Eu pelo menos gostei bastante. Eu gostei também isso. muito de conversar aqui contigo sobre isso. E mandem mais recomendações assim de tópicos pra gente. Se precisar, outro dia a gente faz um novo vídeo sobre Kafka, com a visão mais madura, depois de ter lido mais livros, a gente abordar sim, com certeza. mais a obra dele como um todo. Mas é isso, foi massa aqui conversar sobre esse tema e abordar todas as temáticas filosóficas sobre isso. E a gente vê vocês na próxima. Valeu!